Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Então, o tema de hoje é um tema muito bom, né? É um dos temas que eu particularmente gosto, porque vai falar da vinda de Cristo, vai falar do seu juízo que ele vai exercer, né, no grande tribunal do juízo, no juízo final, né? Vai falar também da vinda dele que vai ser destruidora e avassaladora, diferente do que as pessoas costumam imaginar de Jesus. Porque, claro, Jesus é amor, sim, só que também nós temos que considerar o seu amor e a sua justiça, a sua bondade e a sua severidade, né? O próprio apóstolo Paulo fala isso no livro de Romanos. Então nós temos que considerar Cristo em todos os seus atributos, não só em um atributo, que é o que muitas pessoas ímpias, né, desse mundo fazem, e pessoas também da igreja que são dentro da igreja que são mais inocentes. Então o primeiro texto que a gente vai ler no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 29 até o 30. E logo depois da aflição daqueles dias ou tribulação, né, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Olha só, todas as tribos da terra, isso seja, todas as nações, né? Todos os povos. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ou seja, o que antecede a vinda de Cristo é tudo isso aqui. Isso aqui, claro, né, são alguns dos relatos, tem mais coisas que acontecem. Bora ver aqui alguns textos relacionados com essa questão do abalo da natureza, né, das potências celestes, né, o que está em cima, né, nos céus. Vai estar aqui em Isaías 13, capítulo 13, verso 10. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. Isaías 34, verso 4. E todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Eu li esses versículos, pessoal, para vocês verem que está corroborando o que está sendo dito aqui no Evangelho pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né? Jesus Cristo pegava citações do Velho Testamento que são profecias que falam dele próprio, né? Outro texto que a gente vai ler aqui para corroborar essa questão da vinda de Cristo, né? Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Isso aqui é um evento, pessoal, é extremamente grande, porque quando fala todo o olho verá, eu não vou explicar aqui com mais profundidade, porque o intuito do vídeo não é esse. Mas aqui está falando que todas as pessoas mortas e vivas vão ver ele, e quem também está nos céus, né, onde estão os anjos. E eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram. Olha só, até quem traspassou, o pessoal da época de Jesus. Isso na volta de Cristo, na segunda vinda, né? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A mesma coisa dita lá no sermão do Fim dos Tempos, né, em Mateus capítulo 24. Um outro texto também, pessoal, muito interessante, né, que dá esperança para nós, né? Esse sentimento de justiça, né, que todo cristão tem que ter, porque fala do reino de Cristo que está próximo de vir, né? O reino se torna de forma física, né, que eu quero falar, né? Vai estar aqui no Apocalipse capítulo 6, do verso 15 ao 17. Olha como é que Cristo vai tratar os que se acham poderosos, né, nesse mundo. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Então aqui, pessoas, estão vendo? A justiça de Cristo, o juízo de Deus vai vir sobre a humanidade caída, principalmente sobre esses que têm autoridade, que se acham, né, donos das pessoas, donos dos destinos do mundo, donos das nações, e que fazem e acontecem e ninguém julga eles, porque nesse mundo a gente sabe que não tem justiça plena e perfeita, né? A justiça que é corruptível, ela depende, né, para quem está sendo julgado e para quem está sendo exercido esse juízo. As pessoas que são poderosas, elas compram os que julgam, né, nesse mundo, e nada com eles acontece. As pessoas que governam, né, também têm seus conchavos por trás das cortinas. Agora, aqueles que são pobres, ou pessoas que são que não têm essa importância toda em questão de autoridade, elas não têm a mesma justiça para elas, né? Elas são vilipendiadas, né? O que não acontece com essas pessoas que têm autoridade. Mas Cristo vai exercer todo o juízo sobre essas pessoas também. E olha só, pessoal, a situação que vai estar... O que vai estar acontecendo com os céus e a terra, né, quando Cristo voltar. 2 Pedro, capítulo 3, do verso 10 até o 13. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, que virá de repente, né? A destruição vai ser
num piscar de olhos, né? A destruição no sentido de, no momento que acontece, né? As pessoas não vão estar esperando a vinda de Cristo. Virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. Olha só, os céus passarão com grande estrondo, vai ser abalado, né? E os elementos ardendo se desfarão nos céus, né? E a terra e as obras que nela se queimarão, porque serão atingidos, né? Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Ele está falando, né, para vocês continuarem em santo trato e piedade, né, porque essas coisas vão acontecer. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, né, que é a volta de Cristo, em que os céus em fogo se desfarão, ele repete, né, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, isso aqui vai anteceder, pessoal, os novos céus e a nova terra, que é uma referência para o reino milenar, o reino de Cristo, né, o reino eterno dele. Ele vai estabelecer nesse mundo. Então, os céus serão abalados, serão abrasados, e a terra também será atingida, porque a vinda de Cristo vai ser uma vinda gloriosa e triunfante. Não vai ser como a primeira vinda, que foi uma vinda frágil, porque ele veio em carne, se encarnou, né? E ele teve que cumprir o seu ministério aqui, sofrer tudo que ele sofreu para cumprir o ministério na cruz, até chegar o momento da crucificação. Mas ele agora vai vir na segunda vinda com poder e grande glória. Então vai causar destruição e todos os poderosos desse mundo e que já existiram, que vão existir até o fim, até o momento da volta dele, todos tremerão diante da vinda de Cristo. Continuando aqui nosso estudo, nossa linha de raciocínio, mostrando como é que Cristo vai tratar os que se acham poderosos nesse mundo, né? Os que têm autoridade. Vai estar aqui em Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. É Jesus Cristo vai exercer o juízo sobre a humanidade, né? Caída. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse Rei dos Reis aqui, pessoal, somos nós. Nós somos reis e sacerdotes de Cristo. E Senhor dos Senhores também, aquele que está acima de todos, né? E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Olha o nível da matança, da destruição que Cristo vai causar. Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Olha só o que é essa ceia. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e a carne dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. Pobre coitados, né, desses aí, né? Achando que tem poder contra Cristo, né? Mas você vê o nível de corrupção deles, né? Achando que eles podem manter o reino maléfico deles e maligno de Satanás contra o reino de Cristo que vai se estabelecer nesse mundo, né? E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Pessoal, uma matança a nível colossal que Cristo vai causar nesse mundo, né? E seguindo toda essa destruição, pessoal, que Cristo vai causar nesse mundo e toda a destruição que ele vai causar aos ímpios, aos que têm autoridade nesse mundo, vamos falar aqui sobre a questão do juízo final, né? Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, olha só, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Está aqui, pessoal. Essas pessoas que cometem impiedade nesse mundo, que se acham autoridades, que não vão responder a ninguém, eles vão responder sim. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Olha só, a prisão em que está todas as pessoas, que esse inferno aqui, pessoal, já tem até um estudo sobre isso, você veja no meu canal, que eu falo sobre mundo dos mortos, Tártaro, lago de fogo, inferno e tudo mais. Para você entender o que são essas realidades, né? Então, o inferno e a morte elas vão ser jogadas, né, com tudo que tiver dentro deles, dentro do lago de fogo, que essa é a consumação final da condenação que Deus vai exercer. No caso, esta é a segunda morte.
E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É todos aqueles que vão ser condenados, né? Vão ser julgados pelas obras deles e não vão ser achados no livro da vida, óbvio, né? Por isso que vão ser condenados e jogados no lago de fogo, junto com onde já estava o falso profeta e todo o reino da besta, né? E para fechar esse estudo, pessoal, um versículo maravilhoso, né, que Paulo escreveu, que vai estar aqui dizendo em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, olha só, nos céus e na terra e debaixo da terra. Vocês estão vendo a magnitude do reino de Cristo? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Ninguém vai estar fora do senhorio de Cristo, ninguém. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então tá aqui, pessoal, quem é que tem autoridade de verdade? Quem é o grande rei de entre todos os homens que já existiram e vai existir? É Cristo. Aquele nascido na plenitude dos tempos, aquele que veio para ser o primogênito entre vários irmãos, o primeiro filho de Deus nascido nessa terra e que ia seguir depois dele todos nós, né, que nascemos novamente, né, em espírito, né, e somos declarados filhos de Deus também, como Cristo foi declarado. E ele é o rei desse reino, nós reinaremos junto com ele, né? Claro, debaixo da autoridade dele, mas reinaremos todos, né? E as nações que vão estar sendo regidas por Cristo e o seu reino no reino milenar, né? Vão ter a honra, né, de ser reinados por Cristo, né? O único reino que vai ser para sempre e eterno, né? Que vai destruir todas essas autoridades desse mundo, ímpias que acham que são donos da vida das pessoas, acham que as leis deles são justas e eles governam com justiça, né? Eles vão saber o que é um verdadeiro rei e como é que ele vai reinar. Então é isso, pessoal. Esse tipo de assunto traz para a gente esperança, traz para a gente um sentimento de descanso em Deus, porque as pessoas esperam justiça nesse mundo e acabam se frustrando muito. E é amparado nesse entendimento que as pessoas têm que entender, os cristãos têm que entender que é aqui que eles vão alcançar justiça. Eu não estou falando que você não tem que ter o desejo de justiça nesse mundo, tem que ter. Todo mundo tem, eu também tenho. Só que eu não espero muita coisa. Aliás, eu não espero nada, porque a gente sabe que nesse mundo depende muito de para que lado está pendendo a balança da justiça, né? Porque tem os amiguinhos, aqueles que estão por trás das cortinas, junto com os que têm autoridade, junto com os que julgam, né? Que fazem o que bem querem, e aqueles que têm dinheiro, né? Os poderosos. Quem não tem dinheiro, quem não é nada, não pode nada. Então, em Deus nós vamos ter justiça. Nós, todo o povo de Deus e todos aqueles que aguardam a verdadeira justiça que vai vir através do reino milenar de Jesus Cristo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição, deixa o compartilhamento, deixa o comentário também. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.